O que é esta unidade de saúde familiar? As unidades de saúde familiar decorreram de um novo enquadramento e de uma nova postura no Serviço Nacional de Saúde. Primeiro houve um agrupamento dos centros de saúde, que constituíram os ACES, e dentro dos ACES depois diversificaram-se os serviços. As unidades de saúde familiar são unidades de iniciativa dos profissionais e que têm uma gestão autónoma, e a mais-valia é exatamente essa gestão que permite enquadrar a situação dos doentes e as necessidades dessa população de uma forma mais independente e por isso mais virada para as necessidades que essa população pode vir a sentir. Os objetivos quais são desta unidade e os benefícios que podem trazer para os próprios utentes? É assim, nós temos que enquadrar isto em três vertentes. Por um lado, a consulta aberta, as consultas programadas e os domicílios. São estes os três grandes grupos que existem nos centros de saúde. Podemos agrupar as nossas atuações. Em relação à consulta programada, nós temos um trabalho que se vira mais até na saúde preventiva, embora não descurando a parte de tratamento, como é óbvio, e atuamos essencialmente na área dos diabéticos, dos hipertensos, do planeamento familiar, da saúde materna, da saúde infantil, da consulta do adulto e do idoso, e são consultas que são programadas com tempo, não são doentes que estão em sofrimento e que têm protocolos próprios e que nós procuramos seguir dentro daquilo que é o estado da arte, daquilo que é o mais aconselhável. Em relação à consulta aberta é para aqueles utentes que estão em situação de sofrimento ou que necessitam de algo urgente, como algumas justificações para o emprego ou decorrentes da doença, obviamente, e portanto, que estão numa situação de sofrimento, chamada doença aguda, e para esse existe a consulta aberta, que é uma consulta não programada, que existe no próprio dia, que pode ser com o seu médico de família ou não, quando tem uma situação aguda, quer o seu problema resolvido, e acima de tudo a USF, uma das alterações que existia em relação ao centro de saúde é que trabalha muito mais em equipa. Todos os doentes da USF são doentes da USF, são doentes de todos os médicos, todos os enfermeiros. Mas para além disso também tem o seu médico de família ou está ligado ao... Não, obviamente continua com o seu médico de família, mas numa situação urgente será atendido por um médico da USF. Dirige-se ao centro de saúde, neste caso o Esposende Norte engloba Esposende e Forjeiros. Exatamente. E, portanto, só estes é que se podem dirigir? Só os que estão inscritos na USF. Portanto, terá uma primeira fase, terão que se inscrever todos estes... Neste momento já estão todos inscritos, porque todos os médicos que vieram para aqui trouxeram os seus doentes. Mas houve doentes que foram deslocados daqui para Forjães? É verdade, mas é uma deslocação feita dentro da própria USF, ou seja, uma das mais-valias que os utentes das USFs têm é que têm um médico de família e têm um enfermeiro de família. Decorrente da lei, até agora, nos centros de saúde, tínhamos uma estrutura em pirâmide. Tínhamos um médico, que tinha um enfermeiro que atendia a lista do mesmo médico, e tínhamos um secretário clínico que atendia o enfermeiro e o médico. Agora temos estruturas que são paralelas. Temos um médico que tem uma lista de utentes, tem um enfermeiro que tem uma lista de utentes, e essa lista de utentes é diferente da do médico. É uma lista por área geográfica. É isto que diz a lei. É por área geográfica. E, portanto,
cada utente tem o seu médico de família e tem o seu enfermeiro de família. Como o enfermeiro de família é por área geográfica, obviamente que a zona norte de Esposende, Antas, Forjães e Vila Chã estão agrupadas em Forjães. E, portanto, temos 3 enfermeiros, um enfermeiro para Vila Chã, um enfermeiro para Forjães e um enfermeiro para Antas. Obviamente que não faz sentido que o médico esteja em Esposende e o enfermeiro em Forjães. Tanto mais que tentamos fazer as coisas de forma integrada. Nós pretendemos fazer domicílios integrados, ou seja, em que vai tanto o médico quanto vai o enfermeiro. Às vezes até vão os 2 ao mesmo tempo. Como, por exemplo, algumas visitas domiciliárias, quando nasce uma criança, em que se vai ver a puérpera, vai-se ver o recém-nascido, e aproveitamos também para ver as condições da casa, ver se existem condições, se é preciso ativar apoios sociais. Então há uma interligação também aqui à parte social? É uma interligação a tudo. Tentamos integrar todos os serviços. Aqui o centro das atenções não é este edifício de Esposende ou o edifício de Forjães, nem as pessoas que lá trabalham. O centro das atenções é o utente, é para ele que nós trabalhamos e é para ele que nós tentamos organizar os serviços e organizar o nosso trabalho, o nosso horário, etc. Por isso também temos um atendimento, tanto aqui como em Forjães. Claro que as pessoas de Esposende já estavam habituadas a ter um atendimento das 8 às 8, das 8 às 20, mas em Forjães, era uma extensão mais pequena, tinha 2 médicos, agora tem 3, tinha um horário das 9 às 6, neste momento tem dias das 8 até às 6, tem dias das 9 até às 20 e, portanto, fazemos uma cobertura das 8 às 20 horas, ao longo da semana. E isso permite também os horários foram organizados de forma a que podem ter uma consulta programada das 8 até às 20, ao longo da semana. E se não estiver programado? Se não estiver programada, isso aí configura numa situação de consulta aberta, ou seja, naquela situação em que existe uma doença aguda, uma doença que traduz sofrimento. Ora, existe uma diferença que é importante que as pessoas percebam. É entre uma doença aguda e uma urgência. A doença aguda é uma situação, pode ter dor, pode ter uma febre, etc., mas toma um paracetamol e a febre vai ficar controlada e pode esperar algum tempo até ter a consulta. O tempo ao longo desse dia. Mas é uma situação que tem que ser resolvida nesse dia. Outra situação diferente é uma situação de uma cólica aguda, de uma dor no peito, de uma queda. Obviamente que se configura numa situação de urgência e, portanto, não é para aqui que tem que ir para o hospital. Temos que diferenciar os serviços e, acima de tudo, utilizá-los bem. Também não se pretende que, pelo facto de ter recebido um exame, ter sido pedido uma radiografia, uma endoscopia, outra coisa qualquer, foi-lhe dado o exame, a menos que no sítio onde fez o exame lhe tenham dito: olha, isto é uma situação muito urgente, a menos que isso tenha acontecido, deve entregar aqui o exame e esperar um dia ou 2 dias, porque o médico vai lhe dar resposta e vai achar se é uma situação urgente, chama, telefona-lhe, chama para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Portanto, todos os dias já há um contacto. Aquilo que não se pretende é que realmente as pessoas utilizem as consultas abertas para virem mostrar exames, para virem pedir receitas. Para isso existem mecanismos próprios. As pessoas querem receitas ou foram consultar outro colega de outra especialidade e ele aconselhou a fazer determinado exame, dirigem-se aos balcões, aos secretários clínicos, e eles vão dar resposta a isso, vão ficar com as receitas ou vão ficar com os pedidos e depois será dada uma resposta em tempo oportuno. Quer dizer, as pessoas não se podem também lembrar que não têm uma receita no último dia que estão a engolir o comprimido. As caixas têm 60 comprimidos ou têm 30 comprimidos, portanto nós sabemos perfeitamente quando é que eles acabam. É importante as pessoas
inclusivamente os secretários clínicos, neste momento, têm consciência e sabem o tipo de consulta que devem marcar quando o utente se dirige à secretaria. Nós temos as coisas protocoladas. Nós sabemos que um utente que é um hipertenso, que está controlado, que tem nas várias consultas as tensões normalizadas, não necessita de estar permanentemente no centro de saúde. Precisa de vir 1 ou 2 vezes ao ano. Uma vez ao médico, outra vez ao enfermeiro. Sabemos que um diabético que está controlado precisa de 4 consultas por ano. 2 com o médico, 2 com o enfermeiro. Deve vir de 3 em 3 meses. Deve fazer pelo menos 2 análises por ano. Sabemos que uma criança no primeiro ano de vida tem 6 consultas de rotina. E, portanto, tudo isto é programável. É importante que as pessoas percebam que não podem estar constantemente no médico. O diabético deve vir 4 vezes por ano. 2 ao médico, 2 ao enfermeiro. Para libertar o médico e o enfermeiro, para quando estão doentes ou quando precisam de uma consulta, terem disponibilidade para serem atendidos. Nós achamos que com esta organização, nós podemos, não peçam para ser amanhã. As coisas demoram algum tempo a estruturar. Reparem que nós não fechamos as portas ao centro de saúde para nos organizarmos e abrirmos depois. Nós fizemos uma transição sempre em trabalho, sempre com atendimento. E, portanto, há situações a limar, há arestas a limar, há muita coisa que ainda temos para receber em termos de material, etc. Mas das coisas que nós achamos que vamos dar dentro de algum tempo é a garantia de que toda a gente terá uma consulta não aguda, programada, num tempo médio de 5 dias. A reação dos utentes, como é que tem sido? A reação dos utentes tem sido, inicialmente, alguma discussão, porque as pessoas estavam habituadas a aparecer aqui quando queriam, como queriam uma consulta e eram atendidos, e agora as coisas estão organizadas. Tem a consulta aberta, urgente, nas situações agudas, tem as consultas que estão programadas. Deixa de estar aqui à espera, não se está 1 hora, ou 1h30 ou 2 horas à espera. As pessoas têm 1 hora marcada, todas as consultas têm hora marcada. As pessoas devem comparecer 10 a 15 minutos antes da hora. Às vezes pode eventualmente haver um atraso, pode, mas tentamos sempre que esse atraso nunca seja significativo, seja 10 minutos, 15 minutos, não mais do que isso, de certeza absoluta. E as pessoas têm por um lado existe, de facto, as pessoas ficam admiradas por chegarem aqui e serem atendidas logo na hora que estava marcada, porque realmente agora é assim. Tivemos algumas reclamações porque as pessoas chegaram muito mais tarde e depois queriam ser na mesma atendidas, e obviamente que não pode ser, porque se vamos atender, vamos deixar os outros por atender. Temos as coisas programadas, as consultas todas programadas. É importante chegarem à hora. É muito importante chegarem à hora. Assim como é importante, uma das coisas que nós pretendemos é que marque a sua consulta pelo telefone. Use o telefone, não precisa de vir ao centro de saúde. Telefone do centro de saúde. Liga para o telefone do centro de saúde, pode ligar, pode marcar através da net e venha ao seu centro de saúde, peça o guia do utente, nós damos o guia do acolhimento, em que as pessoas ficam a saber os números de telefone, o mail, o horário do centro de saúde, quando é que devem vir, em que situações devem vir, quais são as alternativas que têm quando o centro de saúde está fechado, o SF está fechada. Fizemos para distribuir. Aquilo que nós pedimos é utilizem bem os serviços. Nós queremos dar um bom trabalho, não queremos consultas de corredor, não queremos consultas de 5 minutos para passar uma medicação. Nós queremos fazer consultas, tem que nos dar tempo, tem que nos dar espaço,
estatisticamente o tempo chega, temos as coisas organizadas em função do utente, é preciso utilizar bem os serviços. Falámos em Esposende, falámos em Antas, falámos em Forjães, é o Esposende Norte, mas existe também a parte sul. Para quando está previsto, se já está em funcionamento, ou como é que as pessoas que estejam nessas freguesias... Comecei por dizer no início que as unidades de saúde funcionais, familiares, são da iniciativa dos profissionais. E, portanto, só os colegas que estão na Apulia, em Forjães, ou estariam em Esposende, é que podem tomar essa... Fã também? Fã, obviamente, é que podem tomar essa decisão. As USF são sempre mais-valias. O número de utentes por médico normalmente em média aumenta e, portanto, com menos médicos consegue-se fazer a cobertura da população. O chamar Esposende Norte à nossa USF não foi um ato inocente, foi exatamente para permitir que se pudesse surgir uma USF Sul ou outra USF. Mas tem conhecimento que possa estar a desenvolver-se esse trabalho? Não. E esses não podem vir aqui a Esposende nem a Forjães? Não. Só atendemos mesmo os utentes inscritos na USF. Estão-se a organizar as situações dos utentes esporádicos. E isso engloba os imigrantes e os veraneantes e os turistas que vêm aqui à nossa zona. Em princípio é para ser dividido entre o USF e o CSP. O CSP, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, que é o antigo Centro de Saúde. Mas isso ainda está assim um pouco em discussão, porque realmente com a reforma de alguns colegas, com a apresentação de alguns colegas, o Centro de Saúde, ou o CSP, está bastante desfalcado, principalmente aqui em Esposende. E isso cria algumas distorções. Esperamos que isso vai ser resolvido, embora isso não nos diz respeito, não somos responsáveis por isso, não temos que dar esse tipo de resposta. Nós temos que responder aos doentes que estão inscritos na USF, é para esses que nós estamos a trabalhar. Por um lado, é melhor para os utentes, sem dúvida nenhuma, e para os profissionais, o envolvê-los nas decisões e dar-lhes autonomia é muito importante. E numa segunda fase, inclusivamente, pode melhorar mesmo as condições económicas, etc.